Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos hoje à nossa aula de geografia. Abram o livro na página 45. Eu pedi para que vocês fizessem, né, a atividade de revisão sobre os conteúdos que a gente já estudou. Daí ali pedia os continentes e oceanos da Terra, né? A gente estudou lá os continentes quais são, né? Os oceanos, né? Oceano Atlântico, Índico, Pacífico, né? O continente americano, o continente, né? Norte-americano, Américas do Sul, né? A gente estudou isso daí. Os movimentos da Terra, do nosso planeta, movimento de rotação, de translação, os paralelos, os meridianos, meridianos de meridiano de Greenwich, lembra que a gente estudou a linha do Equador, certo? Também a localização deles na superfície da Terra, né? Porque daí a gente fez aquele estudo de globo terrestre, né? A gente também estudou a extensão territorial do Brasil, né? A medida do Brasil em extensão territorial. Também estudamos o Brasil na América do Sul, como que ele se classifica na América do Sul, né? As características dele dentro da América do Sul, do continente da América do Sul, né? Os pontos extremos do Brasil, os pontos mais altos, né, do Brasil. E a escala dos mapas, onde a gente aprendeu a calcular utilizando a régua e aquelas regrinhas que o livro deu. Pessoal, assim, ó, só voltando ali nas escalas dos mapas, tinha duas regras, tá? A gente estudou a regra de só vou voltar aqui na página, que cada tanto centímetro, deixa eu ver aqui, cada 1 centímetro, né, media 530 quilômetros, certo? E daí a gente multiplicava essa quantidade dentro do centímetro que a gente encontrava de uma região a outra, medindo pela régua. Aí lá na página 44, né, na atividade, a gente podia também fazer, que a prof não tinha esse exemplo no livro, mas assim, a gente também podia fazer medindo cada centímetro como 400, tá? Daí você multiplicava, você somava a quantidade de centímetro encontrada e multiplicava vezes a quantidade de centímetro que você encontrou para achar o valor total. Era dois tipos de fórmula para calcular. Mas quem fez o 530 tá certo, tá? Tá certo, só para que vocês entendam. Então, vamos lá para a página 46, conteúdo novo, né? Vamos avançar agora. Vamos falar de população brasileira, né? Então, vamos tornar isso mais próximo de nós. Vamos falar primeiramente da nossa população. A começar pela população da nossa cidade, né? Salete. Então, o que vocês sabem sobre a população de Salete, né? A prof vai falar o que ela já conhece, o que ela sabe, né? Nós temos aí aproximadamente 7 mil habitantes, eu acredito que ainda nem chega ao total, dá uns 6 mil e alguma coisa, pelo último censo que eu acompanhei. Mas vamos dizer 7 mil, chega em torno de 7 mil, né? Vamos colocar assim. Então, assim, vamos falar das características, né, da população da nossa cidade, né? Então, aqui é uma população grande ou pequena? É uma população pequena, né? Bem restrita, bem pequena, né? Em torno de 7 mil habitantes. E é um povo que gosta de quê, né? Então, vamos lá. Pelo que a prof já observou, o pessoal aqui gosta muito de bailes, né? Inclusive, eu vejo bastante gente reclamando quando que volta os bailes, né? Agora, por causa dessa pandemia, do isolamento social, não tem mais baile, não tem mais evento, né? O pessoal aqui também gosta muito de bingo, de jogar bingo, né? Bastante. Gosta muito de churrasco e adora tomar chimarrão, né? Todo lugar que você vai, alguém tá tomando um chimarrão, né? Então, isso são o quê? São características da nossa população, da população de Salete, né? A população de Salete também gosta muito de trabalhar, né? O pessoal aqui, assim, bem disposto a trabalhar e também bem divertido, assim, gosta muito de rir, de se comunicar, né? São pessoas, assim, muito
extrovertidas, na verdade, né? Mas, assim, também são fechadas, né? Mas na maior parte são mais extrovertidos, né? Então, isso é o que a prof já observou da população de Salete, que são características, né, que eu vejo, certo? Talvez vocês podem ver diferente de mim, né? Mas, assim, eu já andei conversando com outras pessoas e eles concordam com quando eu digo isso, né, sobre a população daqui, certo? Então, pessoal, vamos avançar para a página 48, né? E vamos falar sobre o Brasil e sua população, né? Então, o Brasil é um país populoso. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas do IBGE, em 2015 a população do Brasil somava aproximadamente em 204 milhões de habitantes, sendo a quinta maior população do mundo. Então, assim, o Brasil é considerado, né, um país muito populoso, que tem uma população no último censo de 2015 de 204 milhões, né, de brasileiros. Então, assim, ele ocupa hoje a quinta posição maior de população do mundo, como a gente estudou anteriormente, né, sobre isso. A população é um conjunto de pessoas que vivem em um determinado lugar, como em um povoado, município, estado, país ou em todo o mundo, né? Em 2017, a população mundial, ou seja, o número total de habitantes do nosso planeta, atingiu aproximadamente 7,6 bilhões de pessoas, né? Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, significa, tá, ONU, Organizações das Nações Unidas, os países que apresentam uma população bastante numerosa, como é o caso do Brasil, né, são chamados de países populosos. Então, vamos falar aí de países populosos, né? O Brasil se enquadra nessa característica, tá? Assim como a China também, né? Então, veja no planisfério e na tabela abaixo a localização e o número aproximado de habitantes dos 6 países mais populosos do mundo. Então, agora a gente vai olhar aqui no mapa quais são os países mais populosos do mundo, né? Então, vamos lá. Nós temos ali, ó, em primeiro lugar, a China com 13... com 1,376 bilhões de habitantes, eu acredito. A Índia também, né, o segundo mais populoso do mundo, com 1,311 bilhões de pessoas. Os Estados Unidos com 321 milhões, né? E a Indonésia, 257 milhões. O Brasil com 204 milhões e o Paquistão com 188 milhões. Então, assim, na China ali na Índia, a gente fala de bilhão, tá? De bilhão de pessoa. Então, nossa, são os 2 maiores populosos do mundo, né? Então, ali, ó, vocês vão fazer, tá? A atividade, né? Ali, a número 1. Qual país que possui maior população do mundo? Gente, tá na frente a resposta, né? A gente acabou de dizer. Na número 2, quais países possuem uma população maior que a do Brasil? Também, tá? É só olhar ali na tabelinha ali abaixo, né? Na frente, que tem ali a colocação de cada país mais populoso do mundo. Aí você vai colocar quais os países, né? Que possuem uma população maior que o Brasil. Então, você vai olhar os países que estão na frente do Brasil com maiores populações. Aí, na página 49, tem atividades. Número 1. No planisfério a seguir estão destacados alguns países do mundo. Observe-os, né? O planisfério é essa representação aqui. Então, tem ali alguns países do mundo. Aí, nós temos Argentina, Brasil, Mongólia, Alemanha, Austrália.
Agora tem abaixo. Identifique no gráfico a seguir a população dos países destacados no mapa. Então, gente, quais são, né? Ali nós temos o Brasil, né? Aí nós temos a Alemanha, aí nós temos a Argentina, a Austrália, Ruanda e Mongólia, ok? Aí nós temos agora, na letra B, responda as questões a seguir. Qual dos países citados no gráfico é o mais populoso? Quantos habitantes esses país possui? Então, ali você vai analisar no gráfico, já tem ali, ó, a população, ali tem o gráfico e tem a população na frente, tá? Aí você vai analisar qual que é o mais populoso, tá bem nítida a resposta, gente. Na outra, qual desses países é menos populoso? Quantos habitantes esse país possui? Aí também você vai olhar lá o que tem a menor população, tá bem na cara a resposta, né? Então, façam essa atividade para a próxima aula, que eu farei a correção, ok? Que daí na próxima aula eu vou fazer a correção e a gente vai continuar, né, falando sobre esse conteúdo na página 50, ok? Pessoal, eu quero dar alguns avisos importantes. Assim, tem alguns alunos, né, durante essa semana agora, que tinha dúvidas quanto a algumas atividades de algumas matérias. Assim, ó, eu vou pedir para que vocês assistam as videoaulas que eu mando com atenção e prestem atenção, porque além de eu descrever o que está acontecendo na aula, por exemplo, nessa aula agora, eu descrevi já no plano de aula o que eu realizei aqui e o que é para vocês fazerem em casa, certo? Então, preste atenção. Se não entendeu a videoaula em uma vez que assistiu, tá gravado, aperta de novo, assiste de novo. O bom das aulas online é isso, porque eu falo uma vez aqui gravado, vocês não entendeu? Assiste de novo. Aí, não entendeu? Aí assistiu 2 vezes, não entendeu? Aí procura a professora para a professora ajudar. Então, assim, ocorreu que um aluno, né, me procurou, assim, eu não tenho problema em sanar as dúvidas de vocês, me procurou dizendo, professora, o que é para fazer na aula de ciências? Porque não tem, a senhora não diz o que é para fazer. Aí lá na aula, eu peguei, né, e aí eu abri o vídeo da aula, primeiro ele não disse de que aula, ele não me referiu que aula que ele tava falando. Aí eu disse, não, diz pra prof de que aula que você tá falando, porque senão não tem como eu te ajudar, porque quantas aulas de ciência eu já gravei, né? E já mandei toda semana, praticamente tem aula de ciência. Daí ele mandou, aí ele fez um print da aula que ele precisava saber e mandou pra mim. Daí eu fui lá no YouTube, peguei o vídeo, novamente enviei pra ele, eu disse, você tá falando dessa aula, assiste o vídeo. Daí ele mandou, professora, mas você não diz o que é pra fazer na aula. E lá no vídeo eu dizia assim, olha, hoje não teremos atividade, porque a partir da semana que vem eu vou entrar num conteúdo novo sobre tal assunto. Ficamos apenas com a correção dessa atividade. E eu dizia claramente no vídeo. E daí, lá no plano de aula, eu coloquei também o que tinha acontecido na aula. Ó. Hoje será apenas correção disso, da página tal. E não coloquei o que era para fazer atividade em casa, porque não era para fazer, não tinha atividade, entendeu? Então, assim, tem que prestar atenção. Como a gente tá no distanciamento, é preciso assistir a aula, a videoaula, é preciso ler lá o plano de aula lá, toda aula vai o plano de aula junto, né? Eu posto no grupo todo dia, referente àquela aula. Eu posto na plataforma junto com o vídeo e posto no grupo. Entendeu? Então, se não tiver acesso, se ficar com preguiça ou sem vontade de acessar a plataforma, acessa o grupo do 5º ano que vai estar lá o plano de aula. E aí lê lá em metodologia. Na parte de metodologia, tá inscrito o que é para fazer naquela aula, ok? Aí, se caso não entender, fez todo esse caminho, não entendeu ainda, aí procura a prof, pra prof ajudar, tá bom? Outra coisa importante,
sobre a correção das atividades. Eu realizo as correções toda sexta-feira. Sexta-feira eu tiro assim para corrigir tudo que vocês mandam. Como que eu faço correção? Eu coloco uma estrelinha vermelha não, amarela, dourada, tipo, bom, que foi corrigido. Às vezes eu comento, né? Às vezes eu vou lá também e comento, adiciono comentário. Então, assim, teve uma aluna que pediu, prof, você nunca corrige minhas atividades. Daí eu disse, mas eu sempre corrijo as que estão sem corrigir, porque eu ainda não corrigi, que eu tenho o dia, toda sexta-feira eu corrijo as atividades. Então, assim, tem que ir lá observar, né? E outra coisa, quando eu corrijo, aparece a notificação para vocês. Assim, quando vocês postam, vem a notificação para mim. Todos os alunos que postam atividade, a quantidade de atividade, vem tudo aqui, ó, vem que nem no WhatsApp as notificações, eu tenho acesso a isso. E vocês também têm acesso quando eu corrijo, entendeu? Eu tenho certeza, porque é uma coisa que está interligada entre nós, tá? Quando vocês postam e quando eu corrijo a atividade, tá? Então, tem que prestar atenção também. Mas só para avisar que a prof corrige na sexta-feira, porque a prof tem que fazer. A prof tem que planejar a aula de vocês. A prof tem que preencher o caderno do plano de aula. A prof tem que postar na plataforma. A prof tem que gravar um vídeo. A prof tem que postar no professor online. E a prof tem que postar no WhatsApp. Veja os caminhos que eu tenho que ir, né? E ainda tenho que me preparar para poder ensinar para vocês. Tenho que estudar um conteúdo, de certa forma, para poder passar para vocês, né, da melhor forma possível, tá bom? Então, qualquer dúvida, me chamem. Mas eu vou pedir que tenha mais atenção, porque eu vejo que esses alunos que pedem muito, assim, comigo pelo WhatsApp, é que eles não assistem os vídeos. Ou, às vezes, assistem e não prestam atenção, entendeu? Então, tem que assistir, tem que prestar atenção, tá? Tem que ler o plano de aula, tá? Porque tá ali, ó. Tá tudo ali. Não entendeu? Vai lá, assiste de novo. Tá gravado, tá bom? Que nem essa aula agora vai ficar gravado. Tudo que eu falei aqui, vocês podem ver 300 vezes, porque tá gravado, tá bom? Então, tenham todos um bom dia. Abraço.